E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre fluxograma com vocês. Eu já tinha gravado um vídeo sobre fluxograma, fiz uma ideia que eu achei bem legal. Eu botei aqui nome de Mundo Estranho. Mas a ideia foi tipo que eu construí, foi uma ideia de jogo 2D, né? Que precisa de alguns ajustes, né? Por exemplo, deixa eu explicar tudo como é que tá aqui. Coloquei aqui jogo, pá. Eu posso colocar Mundo Estranho. Mundo Estranho, tipo, só pra servir de referência. E aí eu coloquei aqui estilo do jogo, mundo do jogo, inimigos fracos do jogo, boss do jogo. E aqui dentro desses inimigos fracos podem vir vários outros tipos de inimigos, então a gente pode puxar um pouco mais pra cá essa parada. Aí o que é que acontece? Dentro disso aqui eu deixei várias outras coisas. Por exemplo, o estilo do jogo é um 2D de plataforma que vai ter crafting, arma laser e um combate consideravelmente difícil, né? E que vai tipo de médio para difícil com o decorrer do jogo, né? E a partir daqui eu vim pro mundo, que é uma floresta futurista, né? Que na verdade não é uma floresta futurística, somente é uma floresta meio que cibernética, que querendo ou não entra num parâmetro de, de futurista. E aí o que acontece? A gente tem aqui árvores cibernéticas, interiores, caso você queira, por exemplo, entrar como aquelas portas ou até mesmo os canos do Super Mario que tem, né? Que eu acho bem interessante. Vai ter coleta de recursos também, que eu acho legal por conta do crafting. Coloquei até uma seta vindo aqui por trás de um para o outro, porque um querendo ou não é ligado com o outro, né? E aqui nos inimigos fracos eu fiz 3 inimigos só para exemplificar, que é o lobo ciborgue, o alien, os aliens e o mosquito radioativo. E aí eu dei alguns golpes para esses inimigos. O lobo ciborgue ele tem um golpe de garra de longe, tem a mordida que é de perto e o uivo da morte, que é uma habilidade que ele tem, que ele uiva, e o uivo da morte que é que ele uiva e acaba tipo, dando um stun, né? Um stun no player. E aí vem o do Alien agora, né? Que eu coloquei só 2 skills, que são as skills de arma laser e uma granada de plasma que ele joga no chão, né? Aí depois vem o mosquito radioativo, que é uma rajada de sangue com dano corrosivo. Caso você caia, ele acaba dando um dano por segundo ali, né? E os Unidos da Morte, que eu usei de piada aqui, porque não tem nada que a gente mais odeie, pelo menos eu, né? Que os Unidos do Mosquito. Eu achei engraçado fazer isso aqui, porque... E divertido, né? Realmente é muito divertido fazer isso aqui. E aí, o que que acontece? Eu coloquei embaixo os boss, que tem o Grande Lobo Ciborgue, o Liden Allen, que tem uma nave, e a Vespa Radioativa, tá? Eu gostei de especificar assim, porque aí eu já vou saber quando for fazer, né? E aqui, esses três, antes de a gente ir para as habilidades, a gente tem aqui um possível... Uma coisa que eu vou ter que fazer depois, vou ter que deletar essas setas todas e vou ter que organizar de acordo, né? Por exemplo, esses três aqui só são das habilidades, ó. Só são das habilidades. Inclusive, eu vou puxar esses três aqui já para isso. Por quê? Se vocês prestar atenção, essas três paradas aqui é só desse boss em específico aqui, ó. E o mesmo vale para tudo que eu fizer dentro do jogo, né? Deixa eu puxar aqui também. Eu não quero que o vídeo se estenda muito, porque eu demorei mais ou menos 1 hora fazendo isso aqui. E aí o que que acontece? Essas habilidades aqui, ó, é o que tem aqui, sacou? Então ainda falta história, ainda falta história, e ainda falta o habitat dele, que faz parte querendo ou não, faz parte da história. Então a gente vai colocar o habitat aqui junto com a história, né? Não vou deixar aqui porque eu não vou mexer nisso agora, tá? E aí fica organizado dessa forma. A gente pode até fazer aqui, ó, por exemplo, vamos organizar melhor. Esses três eu vou puxar mais para lá, mais
pra cá, bem mais pra lá. Eita, acabei copiando. Tá? E esses três aqui, deixa eu juntar eles um pouquinho. Só por questão de organização mesmo. Esses três aqui eu posso colocar aqui. E aqui, pra gente ficar norteado, eu posso colocar aqui assim, ó. Agora a gente sabe que ele segue aqui e pá, vai direto pra lá. E aqui, das habilidades, sai esses três aqui. Então a gente consegue usar isso aqui de parâmetro para criar as habilidades, criar a história. E é assim que, pelo menos, eu entendi que se faz um bom fluxograma, né, para o jogo. Você tem que determinar algumas coisas, por exemplo, no jogo você tem que saber o estilo do jogo, o mundo, que tem a história do mundo e tudo mais também. Tem inimigos, que os inimigos mais fracos, mais comuns, né? Que eu vou botar de inimigos fracos aqui para inimigos comuns. Inimigos comuns, pronto. E daí a gente tem que criar história para todos esses, tem que criar as habilidades, e dentro da história tem que ter o habitat. E pode ter outras coisas também, né? As sequências que eles dão, no habitat, onde eles aparecem mais, se no caso o mundo estranho ele tiver. Eu esqueci de colocar aqui, porque nesse mundo estranho eu quero que as plantas elas também sejam meio que vivas, porque isso já dá continuidade a outra ideia de jogo para mim. O que eu quero fazer? Eu quero criar primeiro um jogo 2D, que é mais simples, é mais fácil, como eu tô aprendendo agora. Eu acho que vai ser melhor assim. É um jogo 2D, mais simples, mais fácil de fazer. Consideravelmente mais fácil, apesar de não ser tão fácil assim também. E depois disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir para um jogo 3D que eu quero que seja meu foco. Eu não quero ficar fazendo jogos 2D não, eu quero fazer jogos 3D de mundo aberto, que sempre foi meu foco, né? Principalmente RPG, assim, que eu tenho uma história já criada, toda bolada para isso já. Só não fiz o fluxograma ainda, mas eu vou trabalhar nisso futuramente. Porém, o tempo é curto, né? O tempo geralmente é muito curto para fazer essas coisas. E tem que gravar, tem que estudar, gravar e tudo mais. E também tem as coisas da vida, né? Que a gente tem que fazer. Eu vou explicar mais ou menos como vocês podem fazer. Tá aqui o que eu acabei de fazer com vocês, que eu mostrei pra vocês. E aqui a gente vai criar mais ou menos uma história de um jogo. Vamos seguir o parâmetro agora de fazer uma história, por exemplo. A história do mundo estranho. Mundo estranho. Mundo estranho. E aí a gente coloca o início, né? Qual foi o início do mundo estranho? Aqui a gente já tem mais ou menos uma introdução, né? O planeta... Eita, esqueci de colocar o tá, né? Planeta Gaia Prime era um planeta pacífico onde viviam os Tuglings. Porém, um certo dia, a guerra entre os humanos e os Obalianos resultou na queda do Cosmo. Que foi um evento, né? Aí aqui a gente pode colocar algumas informações sobre, por exemplo, humanos, planeta Gaia. Então, basicamente, o que acontece? Tuglings, os Urbanoides, que é a cruza, vamos dizer que é a cruza dos humanos com os Obalianos, o planeta e a queda do Cosmo. E aí, o que acontece? Daqui a gente parte para outra parte da história, né? Tipo, o que foi isso aconteceu, né? Vou dar um spoilerzinho. Então, aqui a gente já tem uma informação também muito importante para dar sobre uma parte da guerra, né? E foi isso aí tudo. E aí a gente segue o mesmo parâmetro, por assim dizer. Eu vou só colocar as setas aqui, pronto. Tá aí, né? Parada interessante que a gente fez. E basicamente você vai seguir esse mesmo parâmetro aqui, né? A gente está criando a história do mundo estranho, né? Vamos encontrar aqui. Esse aqui é o enredo. O planeta Gaia Prime era um planeta pacífico onde viviam os Tuglings, porém, um certo dia, a guerra entre os humanos e os Obalianos resultou na queda do Cosmo. Aí depois vem o planeta Gaia Prime era um planeta estranho,
onde as plantas e a fauna pareciam parte da consciência do planeta. Isso causou uma guerra infame entre o planeta, junto com os Tuglings, que são a raça original do planeta, contra os humanos isobalianos. E aí a gente dá prosseguimento à história. Tipo, o que foi que aconteceu? Pá, esse desce. Inclusive, vou deixar isso aqui até salvo, porque talvez eu delete isso aqui tudo. Talvez eu delete isso aqui tudo e refaça usando somente esse mesmo parâmetro que eu fiz aqui. Porque meu jogo vai se basear assim. Eu quero que o jogo seja uma 2D inicialmente, porém futuro depois vai ter uma sequência 3D que vai ser um RPG, talvez, onde vai ser um mundo aberto de verdade e a gente vai ter, provavelmente eu vou demorar muito tempo fazendo esse jogo, muito tempo mesmo. E acredito que vai dar muito bom, né? E tudo vai ser feito aqui no canal, sacou? E sendo sincero com vocês, eu quero fazer um jogo, o meu primeiro jogo com a maior qualidade que eu conseguir. Porque o que acontece? Eu não planejo lançar jogos de graça. Quem cria jogos sabe muito bem que esse trabalho, quem leva isso como um trabalho de verdade, quem quer viver disso, não vive fazendo jogos gratuitos. Porém, esse primeiro jogo que eu tenho, que eu vou criar, que é o 2D, eu penso em vender ele no máximo aí, cara, por $1, $2, por aí. Vamos supor que o jogo é 10 reais, vai sair a 10 reais, né, no máximo, e vai ter um desconto de 40%. Vocês vão poder estar comprando o jogo por 6 reais, que também não é um preço muito alto, vai. Eu vou criar a arte do jogo toda, do zero, vai ser todo um processo feito manualmente. Eu poderia, tipo assim, futuramente poderia cobrar até ainda mais que isso, porque vai ser tudo feito do zero. Talvez alguns assets eu use que sejam gratuitos e tal, mas a maioria vai ser feito manualmente. Os personagens, principalmente, a fauna, principalmente, porque eu quero que seja original, sacou? Eu quero que seja original. E eu sei que futuramente, me conhecendo, o jogo vai ter uma qualidade tão grande que vai ter gente me chamando de doido por estar vendendo mais barato, né? Eu tenho isso comigo, né? Mas eu vou vender mais barato exatamente pelo seguinte, galera, porque vai ser meu primeiro jogo, vai ser a minha introdução a esse mundo, e depois a gente vai ficar vendo aqui somente o desenvolvimento do jogo 3D. E quando lançar, com certeza eu vou lançar o jogo 3D um pouco mais caro, né? Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer seguir desenvolvedor de jogos assim como eu, considere se inscrever, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, o que você acha sobre isso tudo, se você curtiu o vídeo, o que acha que você pode melhorar no canal. E é isso, até a próxima.